Vocês sabem porque eu estou folheando a Bíblia assim? Porque eu estou aqui tentando ver aonde é que Jesus pregou o sábado, ou os apóstolos. Eu estou aqui procurando na Bíblia aonde Jesus ou os apóstolos pregaram a mensagem do sábado para o povo. Aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15. Jesus mandou pregar o evangelho. Agora eu pergunto a você, o evangelho de Cristo tem alguma recomendação de sábado? O evangelho é alguma mensagem de sábado? Ou de domingo, ou de segunda? Ou de igreja? Ou de ritual de igreja? Ou de sacrifício de igreja? O evangelho de Cristo é uma mensagem que leva alguém a... Deixa eu ligar aqui. É porque eu esqueço, gente. Eu esqueço de colocar não perturbe. Aí toda vez vem essa interrupção. Mas, vamos lá. Eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Estou procurando aqui na palavra de Deus aonde Jesus ou os apóstolos, eu tento ver aqui na palavra de Deus, no Evangelho, aonde Jesus ou os apóstolos pregaram alguém sobre sábado, se deteram a levar alguém a guardar sábado. Eu não vejo isso. Eu não vejo Jesus, eu não vejo os apóstolos se detendo na questão de sábado, pregando a ninguém para guardar sábado. Eu não vejo. Eu não vejo o evangelho que Jesus mandou anunciar, orientando ninguém a guardar sábado. O evangelho não orienta ninguém a ir para a igreja, a guardar sábado, a ser da igreja A, B ou C, a viver ritual dentro de igreja, a viver penitência, sacrifício, flagelo, a estar dentro de igreja servindo como se fosse a Deus. Eu não vejo o evangelho de Cristo me ensinar isso. O evangelho de Cristo não me leva para essa direção. O evangelho de Cristo não me leva a buscar viver esses conceitos, esses caminhos, esses meios. Eu não vejo o evangelho de Cristo me mandando ir para uma igreja ser batizado para ser parte do povo de Deus, para fazer parte do povo de Deus. Eu não vejo o evangelho de Cristo me orientando a estar dentro de uma igreja guardando o sábado como mandamento de Deus para que eu seja povo de Deus salvo. E eu estou aqui procurando. Estou examinando aqui para tentar ver aonde ou Jesus ou os apóstolos ensinaram alguém a guardar sábado ou domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, seja qual for o dia. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? O evangelho é uma informação que convida o homem a se conduzir a Cristo. O evangelho é uma informação que leva o homem a Cristo, que mostra ao homem o caminho, a saída, a vida com Deus, a vida em Deus, a vida para a salvação, a vida para a justificação, a vida para a libertação, a vida para remissão de pecado, para o homem encontrar a Deus em Jesus. Eu não vejo o evangelho me conduzir a uma igreja, me conduzir a um ritual, a um cerimonial, guardar sábado, ser batizado, estar dentro de uma igreja, cumprir penitência, flagelo, sacrifício religioso. O evangelho não mostra isso, gente.
Vá examinar o Evangelho de Cristo, vá conhecer o Evangelho, para você crer no Evangelho e ser salvo. Não é você estar dentro de uma igreja, guardando a regra, os mandos, os rituais, os cerimoniais, para ser salvo. Aonde é que Jesus ensinou alguém a guardar sábado? Aonde foi que Jesus se deteu a levar alguém a observar o sábado? Eu estou procurando aqui para ver se eu acho Jesus ou os apóstolos se detendo no sábado, se preocupando em me fazer alguém guardar o sábado. Eu estou examinando aqui a Bíblia para ver aonde Jesus ou os apóstolos mandou alguém estar dentro de alguma igreja a viver algum ritual cerimonial para ser salvo. Cadê? Aonde Jesus ensina alguém a guardar sábado? Aonde Jesus ensina alguém a dar dízimo? Aonde os apóstolos ou Jesus ensina alguém esses movimentos que o povo vive dentro de igreja? Esses rituais, esses cerimoniais, essas obrigações, essas regras que eles colocam como regra para a salvação. Se você não der o dízimo, não é salvo. Se você não for batizado, não é salvo. Se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não estiver numa igreja, não é salvo. Aonde foi que Jesus ou os apóstolos ensinaram isso? Eu estou procurando aqui para ver, mas não estou achando. Sabe por quê eu não estou achando? Porque isso não é ensino de Jesus, é dos homens. E se não é de Jesus, é dos homens, é mentira, é do diabo. Não é a doutrina de Cristo, não receba. Se alguém vem até você e não lhe instrui, não lhe orienta, não lhe conduz na doutrina de Cristo no Evangelho, esse não é de Deus, não receba. Não importa se é da Adventista do Sétimo Dia, se é da Assembleia de Deus, se é da Batista, não importa se é da Presbiteriana, se é calvinista, se é arminiano, se é do pastor presidente A, B, C, D, se é da linha doutrinária, se é pentecostal, se não for de Cristo, tudo é vã. Aonde Jesus ensinou alguém a guardar sábado, a estar dentro de igreja, a ser batizado, a dar dízimo, para ser de Deus, para encontrar Deus, fazer ritual, fazer campanha, subir monte, adorar Deus em templo, ir para a casa de Deus? Aonde Jesus ensinou alguém ir para a casa de Deus? Ele disse, venham a mim. Deus se encontra em Cristo, não é em casa de alvenaria, instituição religiosa nenhuma. Jesus não ensinou isso a ninguém. Aí vem esses caras querendo manipular a mente dos simples. Não, mas Jesus, ele era um religioso de igreja. Jesus frequentava as igrejas, sinagogas. Jesus era da religião dos fariseus. Jesus, ele frequentava o templo. Jesus não era nenhum frequentador, nenhum adepto de nenhuma religião, de nenhuma instituição, de nenhum lugar. Ao contrário, Jesus estava chamando esse povo para vir a ele, para crer nele, para estar nele, para guardar a palavra dele. Não orientou ninguém a ir para o templo adorar a Deus. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Até porque a igreja, casa de Deus, essa mentira religiosa que hoje o povo vive, foi criada pelos homens. No século III, o sistema católico romano, que criou essa instituição religiosa, a igreja, como casa de Deus, como santuário de Deus, como templo de Deus, para o povo estar ali servindo a Deus, como se ali fosse um lugar central, para o povo ser de Deus e encontrar Deus, adorar a Deus. Que hoje as muitas igrejas evangélicas copiam esse sistema maldito pagão. Aonde Jesus ensinou alguém a guardar sábado, a estar dentro de igreja, a ser daquela religião ou daquela outra, porque a verdadeira é a religião A, é a religião B, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira em canto nenhum. Ele disse, eu sou a verdade. Quem quer nele é liberto. Está na verdade. Não é para procurar a igreja verdadeira. Aí vem a adventista, a verdadeira somos nós. Os adventistas que guardam o sábado. Aí vem as igrejas, religiões de várias vertentes evangélicas. Na verdadeira somos nós. A CCB Cristã do Brasil. A verdadeira somos nós que usamos o véu. Aí vem os testemunhos de Jeová. Nós somos a verdadeira igreja, a instituição de Deus, povo de Deus. Aí vem os mormons. Nós somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Aí vem o catolicismo romano. A verdadeira igreja de Deus é a católica, que Jesus estabeleceu.
Jesus não estabeleceu igreja, instituição nenhuma. Nenhuma. Jesus estabeleceu um povo que creu nele, que edificou esse povo nele, que é a igreja de Deus. É pessoas que estão em todas as partes da terra. Não é instituição formada por homem que aglomera o povo para viver um ritual maligno, maldito e anátema dentro dessas igrejas, instituições. Eu estou aqui tentando ver, meditando, examinando as Escrituras, analisando o Evangelho, aprendendo de Cristo, observando o que foi pregado pelos apóstolos nas cartas apostólicas. Eu não vejo eles preocupados e nem se detendo a ensinar ninguém a guardar o sábado. Ao contrário, Pedro manda não observar isso. Sábado, festa, dia de lua nova, isso, aquilo, outro, ritual da lei. Aliás, Paulo vai orientar os irmãos a não se deter mais nisso, a não observar isso. Isso não tem valor nenhum. Tudo agora é em Cristo, por Cristo, pela fé em Cristo. O que nós precisamos para estar diante de Deus, na graça de Deus, é crer e se converter a Cristo pelo Evangelho e andar na palavra de Cristo. Não é estar dentro de nenhuma igreja cumprindo devoção, obrigação, guardando ritual, cerimonial, vivendo penitência, sacrifício, flagelo, submisso ao sistema dentro da autoridade e do domínio do homem. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso, meus irmãos. Saiam do meio deles. Não importa que igreja é essa que você está. Não importa que pastor é esse que você está seguindo. Não importa que ministério ou instituição é essa. Se não tem a doutrina de Cristo, se não estão ensinando o que Jesus ensinou, saia daí se você quiser vida eterna com Deus. Seja quem for vir pregar um outro evangelho que não seja o que os apóstolos pregaram, é anátema. Paulo disse isso. Essa doutrina da adventista do sétimo dia não é o evangelho de Cristo. Jesus não ensinou ninguém o sábado como meio de nada. Essa doutrina que prega muitas igrejas evangélicas, que tem que estar dentro da igreja, casa de Deus, buscar a Deus dentro de culto, de ritual, de campanha, viver ali, porque ali é o lugar de adorar a Deus, ali é o lugar onde você serve a Deus, ali é onde você tem que ser batizado para ser membro, instituído na igreja de Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não ensina isso, Jesus não pregou isso, os apóstolos não pregaram isso. Porém, desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Saia desses enganos. Aonde é que Jesus ensinou alguém, se preocupou a orientar alguém sobre sábado, domingo, sobre batismo, sobre igreja, sobre ritual de igreja, sobre vida de devoção em igreja? Aonde Jesus se preocupou e pregou isso? Aonde os apóstolos pregaram isso, que esse povo hoje se detém? Você pode observar qual é a preocupação dos pastores das igrejas. É defender a linha doutrinária das igrejas deles. Qual é a preocupação das pessoas que estão nas igrejas? Não é em defender a causa, os princípios e os valores do Evangelho. Eles estão preocupados em defender as causas, os princípios, os valores da sua doutrina, da sua igreja. Guardar sábado, estar dentro de igreja, submisso ao sistema de usos e costumes de igreja, às determinações da igreja, obediente ao pastor da igreja, vivendo as regras, a formalidade de igreja. Eles estão defendendo isso. Eles estão preocupados que você guarde o sábado, seja batizado membro de igreja, que você esteja ali observando a doutrina da igreja. Eles não estão preocupados com a causa do Evangelho, que é o único meio de salvação por onde o homem vai ter a consciência, o entendimento, a inteligência, o conhecimento da verdade de Deus para ser salvo. Jesus mandou pregar o Evangelho. Não foi essas doutrinas que estão pregando aí, não. Não foi esses cerimoniais que estão pregando aí, não. Não foi esses movimentos que o povo está vivendo. Não foi esse conceito de igreja, de religião alguma. Jesus mandou pregar o Evangelho. E ele disse, quem crê no Evangelho será salvo. Não é quem for da igreja A, B ou C. Jesus disse, quem crê no Evangelho será salvo. O Evangelho não é a igreja da Assembleia de Deus, não é doutrina de igreja adventista do sétimo dia, não é doutrina de igreja presbiteriana. O Evangelho não é estar dentro de igreja, congregação cristã no Brasil, guardando as normas, os rituais para ser de Deus. O Evangelho é uma mensagem que nos leva a Cristo, a Cristo, a Cristo. Não é a igreja, não é a guardar ritual, não é a obra religiosa, não é a prática, não é nenhuma usos e costume, não é nenhuma instituição. O Evangelho é uma mensagem.
que nos leva a Cristo, para que, a partir de Cristo, sejamos aceitos por Deus, recebamos o perdão de Deus, tenhamos comunhão com Deus, sejamos justificados por Deus e estejamos na promessa da vida eterna com Deus, em Cristo, não dentro de igreja, cumprindo e observando nenhum ritual, nem cerimônia, como o povo hoje é ensinado. Então procura na Bíblia, tu que defende o sábado, tu que defende batismo dentro de igreja, tu que defende estado dentro de igreja, tu que defende as doutrinas de igreja aí, essas doutrinas anátema, um evangelho anátema, doutrina que tira o povo da verdade, aonde Jesus ensinou tais doutrinas que estão sendo ensinadas aí. Os adventistas se preocupam com o sábado, a pregação dele é centralizando o sábado, o sábado, o sábado. Aonde Jesus pregou o sábado? Aonde os apóstolos pregaram o sábado? Aonde que sábado, domingo, ou igreja, ou alguma coisa, é mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é mostrar o homem que se converta, se arrependa e venha crer em Jesus, guardando e praticando a palavra dele, para receber o perdão de Deus, a remissão dos pecados, para poder ser inserido como povo de Deus, igreja, que vai ser salvo. Não é para estar dentro de nenhuma igreja, fazendo obra, guardando ritual cerimonial para ser salvo. É crer em Jesus para ser inserido no povo que vai ser salvo, chamado igreja. Não é estar dentro de igreja para ser salvo. Amém? Deus abençoe. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse, pregar a palavra. A garganta está debilitada, mas eu não paro. Só quando eu for arrebatado ou quando o Senhor me tirar desta vida. Aí eu não falo mais, porque eu não estarei mais aqui. Estarei com o Senhor. Mas enquanto estiver aqui, a palavra de Deus não está presa na minha boca. Enquanto Deus me der fôlego para pregar, falar e andar, eu estarei pregando a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia, meu irmão. Quem deixar de crer, que deixe. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou na verdade. Eu apenas estou semeando para que aquele que crê e se converter seja salvo. E quem não crê, é o que Jesus disse, será condenado. Você pode crer ou não crer. Você pode duvidar, questionar. Você pode crer em um bocado de coisa. Se não for no que Jesus ensinou, sua fé é vã. Você está separado de Deus. Você pode dizer que é de Deus. Pode dizer que tem autoridade de Deus. Pode dizer que é enviado de Deus. Pode dizer que é o que for de Deus. Se não estiver em Cristo, na doutrina de Cristo, não é de Deus. Deus conhece os que são seus. Os que são de Deus não estão defendendo causa nem princípio de igreja. Os que são de Deus estão defendendo a causa e os princípios do Evangelho, combatendo o bom combate da fé em verdade do Evangelho, para levar muitos a ser salvos e a fazer parte do reino de Deus, não a estar dentro de igreja nenhuma. Amém? Aqui é assim. Aqui você ouve a verdade que liberta. Se creres, serás salvo.